Ainda falando sobre coronavírus, um fato que deixa a gente muito chateado e triste são aí as fake news, né? Pessoas sensacionalistas que não têm escrúpulos nenhum, que ficam aí, né, disseminando notícias falsas. Hoje mesmo eu recebi mensagens pelo WhatsApp, até com fotos de pessoas que poderiam estar infectadas aí na cidade. Essas pessoas não imaginam o mal que elas podem estar causando a essas pessoas e às famílias delas, sem ter uma certeza do que está acontecendo. Ainda agora, final da tarde, estava aguardando atendimento no local. Como esse é o assunto que predomina, estavam ali comentando, uma mulher falando veementemente ali que ela tinha certeza que tinha 4 casos confirmados aqui em União da Vitória. Na hora eu peguei, tirei o celular do bolso, mostrei para ela a declaração da doutora Jane Carla, tinha sido publicada 10 minutos antes, que não tinha nenhum caso aqui em União. E mesmo assim ela insistia que ela estava correta, né? Então, antes de tudo, nós temos que ter certeza do que a gente está fazendo. Nós podemos estar prejudicando as pessoas, aí causando pânico na população, sem necessidade, né? Então temos que tomar muito cuidado perante isso e pedir que o povo, né, tome um pouco de semancol e não distribua esse tipo de mensagem. Hoje eu trouxe aqui, pesquisando sobre um assunto aí que a gente vai discutir muito esse ano aí ainda nessa Câmara de Vereadores. Então, procurando sobre isso, eu encontrei um artigo na internet e resolvi copiar e trazer aqui para compartilhar com os nobres vereadores. Quero dizer que aqui não coloquei e nem tirei nenhuma vírgula, não tem nada meu, é tudo um artigo que foi de um estudo que foi tirado na internet. Então, vou fazer uma leitura aqui rapidinho, são 4 páginas, mas vai rapidinho, que é a importância do vereador perante a sociedade e uma análise sobre seus subsídios. Este artigo visa abordar a importância do vereador perante a sociedade, bem como fazer uma análise sobre seus subsídios e o populismo quanto à redução desses mesmos subsídios. Vivemos um momento difícil no cenário brasileiro, onde a corrupção está presente nas 3 esferas do governo, seja legislativo, executivo ou no judiciário. A população está desacreditada em face de tantos escândalos. Porém, temos que deixar claro que não são somente os políticos que se acham envolvidos em corrupção. Existem pessoas de todas as classes, tanto no poder público ou na iniciativa privada. A despeito disto, e infelizmente, qualquer tipo de corrupção que assola o país recai primordialmente na figura do político. E pasmem, senhores, o mais atingido é o vereador. Seja este vereador membro de uma Câmara Municipal de cidade de pequeno, médio ou grande porte, sempre é o vereador o culpado. E por quê? Será que é por falta de informação da maioria da população, que não conhece o verdadeiro papel do vereador? Porque o vereador é visto como menor na estrutura política brasileira, quando, na verdade, este agente político deveria ser mais demandado? Não no sentido do clientelismo, mas pela possibilidade de contribuir na solução de graves problemas que se avolumam nas cidades brasileiras. Ou será que é por falta da qualidade desses mesmos vereadores? Os questionamentos apontados na introdução deste artigo não podem deixar de serem discutidos pela sociedade como um todo, mas por motivos desconhecidos. Não se discute essas situações, se coloca em pauta de discussão somente se os vereadores estão ganhando valores altíssimos ou subsídios, sem serem merecedores desta remuneração paga pelo contribuinte. Discute-se, então, que as câmaras municipais geram uma despesa muito alta para o contribuinte, sem a devida contrapartida dos trabalhos. Aí surgem as movimentações para diminuir números de vereadores e seus subsídios. Ora, será que essas atitudes irão solucionar os inúmeros problemas vividos pela sociedade brasileira? Com certeza não. Destaco que as câmaras municipais são compostas por vereadores eleitos diretamente pelo povo, para uma legislatura de 4 anos, com as atribuições constitucionais de legislar e fiscalizar, além de representar essa mesma população que o elegeu. Para isso acontecer, há necessidade de que o eleitor tenha conhecimento real de quais são as atribuições de um vereador. A atividade política reservada à Câmara, corretamente desempenhada, é das mais nobres. O vereador é muito importante para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável de um município.
Não se pode rebaixar o mandato de um vereador, como se a Câmara Municipal fosse composta por homens que não tivessem seus nomes respaldados e qualificados por meio do voto direto da população. Se há o vereador hoje nas câmaras municipais, é porque alguém o colocou ali. Lembrando que esses vereadores saíram do seio da população. Todos sabiam quanto cada edil iria receber para desempenhar sua função. E agora, seria justo reduzir o salário dos vereadores? Pegando um trecho do artigo Qual a Função do Vereador, publicado pelo site Brasil Escola, escrito pelo doutorando da Sociedade da Unicamp, Paulo Silvino Ribeiro, podemos entender e verificar a importância do vereador para a sociedade. Sem entrar no mérito político da questão, o vereador, quando eleito, deve sim representar toda a população de uma cidade. Não há que falar que em representação de grupos, de bairros, de templos religiosos ou qualquer outro segmento que represente a individualidade por parte do vereador. Sua ação perante a Câmara deve ser ética, moral e, acima de tudo, compromissada com os reais interesses do município. Dos subsídios dos vereadores. Importa esclarecer que recebem tão somente subsídios fixados em parcela única. Segundo o artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, estabelece que o agente político seja remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, ficando vedado quaisquer acréscimos, acessórios ou outras espécies remuneratórias. Portanto, não há qualquer tipo de remuneração paga aos vereadores que não sejam os fixados pelos seus subsídios. Com essas palavras, ouso dizer que a redução dos subsídios dos vereadores, como vem sendo propagado em todo o país, não é correto. Se a população que escolheu esses vereadores nesta legislatura não está contente com o desempenho de cada um, que nas próximas eleições que se aproximam, mudem, analisem cada candidato, cobrem o que foi prometido, elejam vereadores que estejam à altura de representar essa mesma população, pois o vereador é a peça fundamental desse cenário político-administrativo, em especial o seu trabalho em prol do bem comum desta população. É comum ouvir críticas de baixo nível cultural aos membros da Câmara. Crítica essa injusta, pois não é o grau de cultura que garante ao vereador a idoneidade moral e a capacidade de conhecer os problemas do município e agir de acordo com o bom senso comum. A redução ou a fixação dos subsídios dos vereadores em valores irrisórios, que não são os previstos pela Constituição Federal, podem sim trazer mais problemas e contribuirá para aumentar ainda mais a corrupção. Há muito mais que a população possa fazer para que tenhamos um país mais sério e ético do que atingir câmaras municipais. Acompanhar, por exemplo, o seu desempenho do exercício da função, situação esta muito rara de acontecer. Qualquer projeto de lei, sendo esse de iniciativa popular ou que não seja de iniciativa exclusiva da própria Câmara Municipal, que tenha como seu único objetivo fixar subsídios de vereadores da Câmara Municipal fora do parâmetro definidos na Carta Constitucional, ele é inconstitucional, pois, segundo os mandamentos constitucionais, a fixação dos subsídios dos vereadores é exclusiva competência da Câmara Municipal, ou seja, somente ela e mais ninguém cabe fixar subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e dos secretários. Somando a isso, afronta a Constituição Federal, por vício da iniciativa, toda a proposta de fixação de subsídios dos vereadores, que não é deflagrada pela própria Câmara. Exatamente porque tal matéria, a fixação dos subsídios dos vereadores, não é passível de ser tratada em projeto de iniciativa popular, tampouco de controle pelo Judiciário, com exceção dos casos que houver afronta ao teto constitucional. Tal entendimento já foi respaldado no Supremo Tribunal Federal, que em 2011, no agravo regimental do recurso extraordinário número 494.253, de relatoria da eminente ministra Ellen Gracia, que assim se posicionou a respeito. A fixação dos subsídios dos vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal. Por isso, concluo que é de suma importância o papel do vereador para a sociedade, pois é ele que tem o dever de votar a matéria
que de todas as formas atinjam positivamente ou negativamente a população. Isso por si só já é o suficiente para justificar a sua existência e garantir-lhe subsídio digno. O voto inadequado para a proposição do plenário, grosso modo, é nitroglicerina pura, com consequência impensável e irreparável para a sociedade como um todo. Não se esqueçam que o vereador sai do meio da população. Ele é seu amigo, seu vizinho, seu líder comunitário, empresário, professor, sindicalista, entre vários outros. É a escolha desse candidato que é a responsabilidade do eleitor, que tem o dever de saber escolher aquele que melhor irá representá-lo. Conhecer o papel de um vereador perante o Poder Legislativo é o mínimo que o eleitor tem a fazer, para que depois poder se pronunciar contra ou a favor da sua atuação perante a Câmara. Então, senhores, esse texto eu encontrei num artigo, né, procurando mais informações sobre esse assunto, que a gente vai discutir muito esse ano. Achei interessante, resolvi trazer para compartilhar com vocês. A intenção não é causar nenhum embate, nenhuma polêmica, apenas para somar e agregar. Eu vou pedir aqui, eu fiz uma cópia para cada vereador aqui também. Vou pedir para o Adrian, né, repassar para todos, e é mais um fato a ser analisado que soma nesta discussão. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.